Boa tarde, Brasil, boa tarde, planeta Terra. Tá começando mais um Verdade Gospel ao vivo. Se puder baixar o retorno aqui dentro do estúdio, o retorno tá alto, se puder baixar vai ficar melhor. Gente, programa hoje muito especial, estou recebendo dois grandes amigos. Ele que é natural lá do Rio Grande do Sul, pastor João Paim, já está aqui com a gente no estúdio. E ele que é lá da ilha do Marajó, é isso aí, pastor Carlos Lucena está aqui também. Nós vamos estar conversando hoje sobre um tema muito interessante, que todo cristão deveria abaixar o retorno, né? E não aumentar. Que todo cristão... Vamos ver se melhora. Vai apitar. Alô, agora sim. Todo cristão deveria conversar ou discutir sobre isso, que é o carnaval. Existem diversas concepções sobre o carnaval. Se o crente ele deveria evangelizar no carnaval, deveria descansar, viajar. Aliás, esse é o tema da nossa enquete essa semana. Semana passada nós perguntamos, será que o cristão deveria assistir novela? E aí vamos ver o resultado da enquete. 70% das pessoas que votaram disseram que não, que o cristão não deveria assistir novela. Claro que deveria não significa que a pessoa que votou não assista, né? Mas ela disse aqui, o cristão não, pelo menos não deveria assistir a novela, 70% dos que votaram. 26% disseram que depende. Creio eu que esse depende depende da novela, né? Talvez ele diga assim, sei lá, Carrossel pode assistir, né? Não tem maldade no Carrossel, está passando no 11, não sei. A grande massa evangélica se mobilizou para não assistir o Salve Jorge, pelo menos no começo, mas acho que agora já deve estar, a metade já deve estar assistindo. Enfim, e enquanto que 4% falou que não tem problema nenhum, pode assistir com força. E houve-se muitas histórias, né, sobre as novelas, de que antes elas são consagradas, enfim, muita coisa de que você ouve ventilando aí no meio evangélico, que a gente não tem certeza de muita coisa. Mas está aí a opinião do povo. 70% acha que não, embora eu creia que desses 70% muitos assistem. 26% diz que depende da novela. E 4% falou, pode assistir, não tem problema. Esses aqui são aqueles que não conseguem deixar de assistir um capítulo sequer, fica desesperado no culto para o pastor dizer amém. Ele já está lá na porta para poder pegar o capítulo da novela, porque senão fica sem assunto para conversar no dia seguinte no trabalho. Mas a opinião é sempre muito importante, né? Você deixar a sua opinião é sempre muito legal. E a enquete que vale a partir de hoje é a seguinte: o que o cristão deve fazer durante o carnaval? Isso é muito importante, a gente gostaria de saber. Você acha que o cristão deveria, no carnaval, se recolher e ir para um retiro espiritual? Você acha que é a forma ideal da igreja passar os dias de carnaval? Você acha que o cristão deveria, em vez de se recolher, evangelizar nos dias de carnaval, ir para as ruas, se infiltrar lá no meio dos blocos, enfim, e evangelizar nos dias de carnaval, durante o dia, na rua? Ou você acha que cada um tinha que pegar a sua família e caçar um canto para descansar? Qual é a sua opinião? Entra, vota, é muito importante que a gente saiba o que você está pensando aí, nosso internauta do Verdade Gospel. Você, o que você faz no carnaval? Descansa, viaja com a família, ou se tranca em casa, né? E tenta descansar e dormir até tarde, 4 dias? Você vai para o retiro com a sua igreja, ou você na sua igreja aí geralmente reúne o grupo e vai para a rua entregar folheto e convidar? Tem igrejas que fazem culto todos os dias de carnaval. À noite tem culto, tem um projeto evangelístico. Já tem igrejas que fecham as portas nos dias de carnaval. Qual a estratégia que você acha melhor? Vota aí, sua opinião para a gente é muito importante, tá bom? Então já quero aqui convidar meus amigos, pastor João Paim, pastor Carlos Lucena, para entrar no cenário. Nós vamos conversar sobre esse tema importantíssimo, pastor João Paim. Pastor. Seja muito bem-vindo ao Verdade Gospel. Senta aí, fica à vontade. Pastor Carlos, seja muito bem-vindo. São amigos, pastores lá da nossa igreja também, e homens de Deus. Gente que entende da palavra
e gente que tem já uma experiência de vida, né, para compartilhar, já viu muita coisa nas igrejas aí afora, já viram, né? E aí estão aqui para conversar um pouquinho com a gente, mas pastor João Paim, seja muito bem-vindo ao Verdade Gospel. Davi, pastor Davi, é um prazer a gente estar junto mais uma vez nesse dia, né? Participamos do Macê agora há pouco. É verdade. E a gente tem uma comunhão, né? A gente é da mesma igreja, o pastor Luciana também. E para mim é uma satisfação estar aqui, pelo menos essa primeira vez, né? E agradeço a oportunidade que tu está nos concedendo. Ah, Deus está vendo. Pastor João Paim, que já tinha gravado um vídeo uma vez para o Verdade Gospel, né? Falando de sobre o Cosme e Damião, não foi? Cosme e Damião. Foi um vídeo também muito esclarecedor. E estamos recebendo também nosso amigo pastor Carlos Lucena, homem de Deus. Seja muito bem-vindo ao Verdade Gospel. Davi, uma boa tarde para você, na paz do Senhor. Amém. E para todos que nos acompanham. É um prazer também. A gente já vem acompanhando aí desde o princípio esse trabalho que você vem desenvolvendo aqui, os debates importantes, esclarecedores, polêmicos. É verdade. Né? Ninguém pensa igual. É. E sempre há pensamentos divergentes, mas de tudo a gente tira uma boa lição. É verdade. Eu creio que é o que vai acontecer hoje aqui. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Pelo menos a gente vai sair um pouco mais crente hoje aqui, eu tenho certeza disso. Eles que vieram acompanhados das esposas, né? Mostra ali nos bastidores. O pastor Carlos trouxe as filhas não, né? Uma filha, que a outra já trabalha com a gente, né? Que é a Natália. Tem a Natália que trouxe o noivo, tá ali o Alessandro, a turma toda tá aí para acompanhar a nossa conversa sobre esse tema que eu já falei, é importantíssimo. Tem gente que prefere passar de largo desse tema, né? Não falar nada, não comentar, fingir que não está acontecendo, porque segundo ele está dando ibope pro diabo. Mas eu acho que é um tema que a gente precisa conversar sim. É sobre o carnaval e eu quero já... A primeira pergunta é a seguinte. Na opinião dos senhores, cada um pode responder a mesma pergunta. O que é, na opinião de vocês, o carnaval de verdade? Bom, Davi, falando sobre, em questão cultural, né? No Brasil nós temos esse problema que o carnaval ele está carregado da cultura brasileira, né? E isso vem já há muito tempo. Mas, na verdade, o carnaval foi um título que deram para a liberação da carne, né? Porque 40 dias é a quaresma da Igreja Católica, então durante esse tempo não se poderia comer carne, né? Então o pessoal resolveu fazer uma festa em que se largasse, entendeu? Podia fazer qualquer coisa. Só que esse carnaval ele é carregado de muitas coisas pagãs, né? Para outros deuses, como o deus Baco, né? Que era provido de onde havia os bacanais. Então surgiu tudo isso aí. Era provido de bacalhau. Bacalhau. É o Baco, né? É o deus Baco, né? Bacalhau, é isso agora. Então a gente deu uma olhada, já sabia alguma coisa, né? Mas com essa oportunidade a gente deu uma olhada e realmente as coisas tem um fundo bem ruinzinho isso aí, né? Bem ruinzinho. Bem negro isso aí, né? Bem diabólico. Porque entra também o deus Saturno, tudo adoração a Deus, né? Então depois veio aquela história do Rei Momo, né? Então o Rei Momo, na verdade o Rei Momo no passado, ele faria o quê? Ele era o soldado mais bonito romano, que era escolhido e depois, inclusive no final da festa, ele era sacrificado, né? Então já começa por aí, ele era sacrificado por Deus Baco, por Deus Saturno, né? O Deus do bacalhau. Deus do bacalhau, né? Mas então, quer dizer, acontece tudo isso. E hoje, o que acontece? Não é diferente. Nós estamos vendo o carnaval, é uma libertinagem, não é uma liberdade que as pessoas têm, né? Tanto é que tem um comercial aí rodando no ar aí, que no carnaval tu pode ser qualquer coisa. E pensando nisso, o homem vira mulher, mulher vira homem e bota aquilo que tem por dentro para fora, né? Então a ideia é essa aí do carnaval. Eu posso dizer de cadeira aqui, como eu não nasci na igreja, eu tive... Você já teve experiência com carnaval? Tive experiência com carnaval. Então eu vou chegar nessa parte. Pastor Carlos, na sua visão aí, o que é carnaval, senhor? Eu também entendo que, feita essa análise da origem, da festa, a gente também pode trazer uma reflexão
sobre o que rola no carnaval, né? Muita bebida, e a gente tem visto aí as consequências dessa festa, quantos lares são desfeitos, quantas situações de gravidez indesejada e crianças que nascem depois, sem pais acompanhando, muita bebida, muita droga, e a gente vê aí muitos acidentes por conta da questão da bebida, né? E fazendo uma leitura do que nós temos de princípios da palavra de Deus, a gente vê que o carnaval vai na contramão de tudo aquilo que Deus deseja para o ser humano, né? Para o homem, como padrão de vida. Então, de cara, a gente vê que é um contraste forte do que acontece no carnaval com aquilo que Deus deseja para o ser humano. Então é uma festa oposto, realmente... Né? A gente sabe que há uma variação, pode ter alguma festa que alguém defenda por ser mais light, não ter bebida, infantil, mas no geral a gente sabe que é uma coisa que denigre, derruba realmente o homem da sua posição, da sua moral, na questão familiar, há muito abalo. E olhando para o aspecto cultural, a gente tem que fazer depois, eu oportunamente posso falar um pouco mais sobre isso, uma opinião que tenho, a questão da cultura, porque em nome da cultura, alguém defende o carnaval, até evangélicos. Eu acho que a gente vai entrar aí nesse tema, em nome da cultura e da arte. Aí vem assim, será que em nome da cultura e da arte a gente não tem limite? A gente pode participar de tudo em nome da cultura e da arte? Eu acho que é uma outra colocação que a gente pode ver mais na frente. Isso aí faz sentido. Eu tenho um vídeo aí que eu queria ver se dá pra gente soltar agora, uma opinião de uma repórter que, a princípio, até onde se sabe, ela não é evangélica. Até onde a gente sabe, ela não é evangélica. Mas ela deu a sua opinião sobre o carnaval e eu queria assistir agora esse vídeo. Tá no ponto aí? Vamos assistir então. Ontem foi quarta-feira de fogo e eu não vejo a hora de chegar a quarta-feira de cinzas. Não é que eu seja inimiga do carnaval. Até já brinquei muito em clubes, nos blocos, nas prévias. Fui até Olinda em plena terça-feira de carnaval. Portanto, vou falar com conhecimento de causa e revelar algumas verdades que eu encontrei por trás da fantasia do carnaval. A primeira delas, o carnaval é uma festa genuinamente brasileira. Não é. O carnaval, tal como nós o conhecemos, ele surgiu na Europa durante a era vitoriana e se espalhou pelo mundo afora, adaptando-se a outras culturas. Segunda falsa verdade, é uma festa popular. Balela. O carnaval virou negócio e dos ricos. Que o digam os camarotes VIP, as festas privadas e os abadás caríssimos chamados passaportes da alegria. E quem não tem dinheiro para comprar aquela roupinha colorida, não tem também direito de ser feliz? Tem não? E aqui na Paraíba, onde se comemoram as prévias, não é muito diferente não. A maioria dos blocos vive às custas do poder público e nenhuma atração sobe em um trio elétrico para divertir o povo só por ser o carnaval uma festa democrática. Milhões de reais são pagos a artistas da terra e fora dela para garantir o circo a uma população miserável que não tem sequer o pão na mesa. Muitas coisas hoje me revoltam no carnaval. Uma delas é ouvir a boa música ser calada à força por hits do momento como o Melô da Mulher Maravilha e similares que eu não ouso nem citar. Eu fico indignada quando vejo a quantidade de ambulâncias disponibilizadas num desfile de carnaval para atender aos bêbados de plantão e valentões que se metem em brigas e quebra-quebra. Onde estão essas mesmas ambulâncias quando uma mãe precisa socorrer um filho doente, quando um trabalhador está infartando, quando um idoso no interior precisa se deslocar de cidade para se submeter a um exame? Eu me revolto em ver que os policiais estão em peso nas festas para garantir a ordem durante o carnaval e no dia a dia falta segurança para o cidadão de bem exercitar o simples direito de ir e vir. Mas o carnaval é uma festa maravilhosa. Dizem até que faz girar a economia, que os pequenos comerciantes conseguem vender suas latinhas, seu churrasquinho. Olha, se esses pais de família dependessem do carnaval para vender e para viver, passariam o resto do ano à míngua. Carnaval só dá lucro para dono de cervejaria, para proprietário de trio elétrico e para uns poucos artistas baianos. No mais, é só prejuízo.
Alguém já parou para calcular o quanto o Estado gasta para socorrer vítimas de acidentes causados por foliões embriagados? Quantos milhões são pagos em indenizações por morte ou invalidez decorrentes desses acidentes? Quanto o poder público desembolsa com procedimentos de curetagem que muitas jovens se submetem depois de um carnaval sem proteção que gerou uma gravidez indesejada? Isso sem falar na quantidade de DSTs que são transmitidas durante a festa em que tudo é permitido. Eu até acho que o carnaval já foi bom, mas isso foi nos tempos de outrora. Meu Deus do céu. Pelo que a gente vê, ela não é evangélica, tanto que ela fala que já brincou muito, já foi, já participou e tudo mais. O que vocês acharam aí da opinião da repórter? Eu acho que ela deu uma boa demonstração do que é. Nós estávamos falando aqui a respeito das consequências da festa, né? E a gente sabe que trazendo esse assunto aqui à tona, para alguns, vai ser antipático até, né? Para quem defende, para quem é a favor, ou para quem acha que não é tão radical. Mas está aí o quadro que ela desenhou de situações de ambulâncias, que se coloca à disposição, de situações da questão da gravidez, dos abortos, né? Quando ela falou de curetagem, aí ela estava falando de aborto, que surge por situações dessa falsa liberdade que se prega no carnaval. Então, acho que ela foi... Eu ouvi dizer, não sei nem se ela foi demitida depois. Acho que ela está agora no SBT, no jornal principal lá do SBT. Se foi demitida, foi contratada pelo SBT depois. Eu sei que agora ela está muito bem, obrigado. Porque bateu inclusive no poder público, que é quem muitas das vezes subvenciona os meios de comunicação. Foi, né? Coisa grande, ela se meteu em coisa grande, mas eu achei que ela foi muito sincera. Assim, ela fez uma análise fria do que é o carnaval. Foi o que ela falou. Carnaval, festa do povo, para todo mundo brincar e se divertir, beleza. Só que eles têm o tal dos blocos, né? E para você participar em algumas cidades, tipo Salvador, você tem que comprar a camiseta, que não é barata. Tem lugar que chega a R$800 um abadá, chamado abadá daquele. Para a pessoa participar, ela falou: quem não tem dinheiro não entra, não participa. Então não é festa do povo, é mais um meio de ganho, sabe? De quem tem dinheiro para fazer mais dinheiro, enfim, é complicadíssimo. Olha só, o Odonzinho, acho que é isso, assim que se fala, Odonzinho está perguntando o que os senhores acham sobre o crente que se mistura com os ímpios e curtem o carnaval juntamente com os mesmos. Meu Deus, fala, pastor João Paim. Crente uma pessoa dessa? Não, claro que não. A pessoa que tem um compromisso com Jesus, ele nunca vai deixar o compromisso dele para ir para o mundo, né? E hoje mesmo nós falamos na escola dominical que o Senhor tem ciúme da gente, né? Então, quando a gente começa a ir muito para o mundo, esse aí, por exemplo, que vai participar de uma festa dessa e cai na gandaia mesmo, quer dizer, ele está amando mais o mundo do que o Senhor, né? Tanto é que Deus nos fez com livre-arbítrio. A pessoa pode tranquilamente participar de qualquer festa, ele pode participar de qualquer bagunça. Agora, a responsabilidade é dele, né? Porque tem consequência. Tem consequência. Mas isso aí... Quer dizer, hoje há uma ideia, entre aspas, de que o evangelho ele é liberal, né? E isso leva até as pessoas a acreditarem que eu vou evangelizar agora no show da Madonna, né? Só que ele vai no show. Aí lá ele leva uns folhetos, né? Uma meia dúzia, e dá para 3, 4. Entrega 6 folhetos e curte 2 horas de show. De show, entendeu? Quer dizer, isso aí eu conheço, já vi pessoas. Uma vez eu estava evangelizando lá em Porto Alegre, lá no Gigantinho, um show de rock, e nós estávamos evangelizando. E encontrei umas pessoas que eram da igreja na fila. Aí, o que você está fazendo aí? Não, eu vou evangelizar. Então, às vezes o carnaval, as pessoas querem evangelizar, mas a maneira correta de evangelizar do carnaval é o seu próprio testemunho. Que testemunho que você vai dar se você está lá no meio deles? É verdade. Quer dizer, se tu é luz, tu não vai poder te misturar com as trevas, né? É verdade. E tem aqueles que, eu não sei, me parecem que sofrem de uma fraqueza espiritual sempre nesse período, né? Tem uns caras que ele tá na igreja o ano inteiro, mas vai chegando janeiro,
fevereiro ele vai fraquejando, vai sumindo. Carioca, então? Olha aí, vai apanhar. Para poder curtir o carnaval, aí volta e fica achando que é a igreja é católica, né? Que na quarta-feira de cinza ele vai vir, vai queimar os pecados e acabou. Isso é complicado, é uma realidade que a gente está vivenciando aí. Ai, todo dia, só Deus. Esse pastor João Paim, agora, ele é gaúcho, fica cheio de preconceito com os agora carioca. Não é preconceito, não. Agora tem um detalhe, Davi. Eu tenho um amigo meu, ele mora lá em Porto Alegre, no bairro Restinga. Ele era apaixonado por carnaval. Ele, durante o ano todo, Luciana, ele já pagava a fantasia, fazia tudo isso, né? E ele saía em toda a escola de samba dele, naquele ano ele saía. E teve um dia que ele desfilou tranquilamente, né? E cansado do desfile, ele se deitou assim num gramado que tem lá. Ficou deitado lá e olhando as estrelas, assim, tranquilo. E nisso, Deus falou com ele. E disse assim para ele, esse é o último carnaval da tua vida. Aí ele levou um susto assim, mas então eu vou morrer. E realmente ele morreu para o mundo. E naquela semana ele aceitou Jesus, sabe? Então foi algo assim que não precisou ninguém evangelizar ele. Quem sabe o Espírito Santo convenceu ele realmente das coisas e ele aceitou Jesus. Esse testemunho, eu me esqueci o nome dele, porque faz muito tempo que eu não vejo ele, né? Mas foi sensacional. O dia que ele me contou, eu chorei porque ele contou numa narrativa assim, né? João, eu adorava carnaval. A minha vida era carnaval. E né? Deus foi e pegou ele no carnaval. Pegou ele no carnaval lá, sem usar ninguém. Ele deitou e ficou olhando para as estrelas e uma voz falou para ele, esse é o último carnaval da tua vida. Meu Deus. Pastor Carlos Lucena, Sansão Miranda pergunta se, caso o senhor se recorde, se tem alguma festa de carnaval já na Bíblia, citada em alguma parte, alguma coisa parecida, alguma coisa do tipo, do gênero. Acho que não. A gente tem na Bíblia as festas pagãs, né? Pagãs. Então, o princípio é o mesmo. São festas que vão de encontro àquilo que realmente Deus... Porque o homem tem uma natureza, né? O homem sem Deus, a natureza dele a nossa natureza, ela nos leva a práticas que são contrárias àquilo que realmente Deus determinou. Tanto que a gente vê o apóstolo Paulo, ele escreve nas suas epístolas e ele dá um quadro. Por exemplo, quando a gente está falando de carnaval, festa da carne, e Paulo fala muito da questão da carne, né? As obras da carne. E ele fala em Gálatas capítulo 5, né, no versículo 19 em diante, ele dá uma lista daquilo que Deus não se agrada. Então ele diz que as obras da carne são glutonaria, bebedice, né, inveja, homicídio, inveja, tudo que tem dissensão, briga, entendeu? Então morte, assassinato, homicídio, assassinato, bebedice, né, são orgias, ciúmes, que ele trata numa versão corrigida, a gente lê emulação, que trazendo aí para um português mais contextualizado, são ciúmes, né? Ciúmes. E esse ciúme que ele fala é ciúme por disputa, de um querer ser melhor do que o outro, etc., que gera conflito na família. E, em contrapartida, depois ele lista os frutos do Espírito, que fala de paz, que fala de paciência, que fala de gentileza, que fala de bondade. Então, ele é um contraponto. E a gente vê que desde a época de Paulo e antes de Paulo, né, no Velho Testamento, você vai encontrar situações que envolvem bebida, né, situações que envolvem orgias, situação que envolve a inversão da questão sexual, né, a questão sexual sendo distorcida, que a gente vê o carnaval dá uma promovida muito forte nisso. E você encontra elementos na Bíblia que vai te trazer semelhanças. Propriamente a festa de carnaval não vai ter, mas desde o princípio a gente vai encontrar Deus realmente condenando, inclusive, e punindo até quem se entrega totalmente a essas práticas. Eu acho que se tiver alguma coisa parecida, a gente deve achar lá em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, a bagunça lá foi grande. Né? E uma vez eu ouvi tem uma festinha um pouquinho antes. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo que o primeiro carnaval foi aquele que Moisés estava lá recebendo os 10 mandamentos. Exatamente. E Arão estava com o povo. O bezerro de ouro. e o pau quebrando, e quando Moisés desce, aquela confusão já estava armada. Mas só Deus mesmo na nossa vida. Você vê que isso é coisa antiga. O pecado é
é coisa, né? O carnaval a gente não pode entender mundo, como coisa recente, nova. Não. Desde que o pecado entrou no mundo, o homem vai pendendo para esse lado, para distorcer tudo aquilo que Deus criou para acontecer de uma maneira correta. Gente, nós vamos então assistir rapidinho Êxtala, Jesus, o Brasil te adora, e a gente volta já já para conversar um pouquinho mais com o pastor João Paim e o pastor Carlos Lucena sobre carnaval. Venha perguntas agora interessantes, como qual é o posicionamento da igreja nesses dias de carnaval. A gente vai conversar com eles um pouquinho mais sobre isso. Não sai daí não, vamos lá? Cada canto dessa terra eu posso ouvir um novo brado de louvor. É o meu Brasil verde e amarelo declarando que Jesus é o Senhor. Um Brasil que não nega as raízes, mas não se conforma com a maldição que viveu num passado sofrido e suado de medo e dor. Um Brasil de sorrisos e lágrimas, abre os braços pro mundo inteiro entrar. Jesus, o Brasil quer te adorar. Jesus, o Brasil quer te adorar. O Brasil quer declarar que só tu és Senhor. Oh, Jesus, o Brasil quer te adorar. O Brasil quer declarar que só tu és Senhor. Oh, Jesus. Um Brasil que não nega as raízes, mas não se conforma com a maldição que viveu num passado sofrido e suado de medo e dor. Um Brasil de sorrisos e lágrimas, abre os braços pro mundo inteiro entrar. Jesus! O Brasil quer te adorar. Jesus! O Brasil quer te adorar. O Brasil quer declarar que só tu és Senhor. Oh, Jesus! O Brasil quer te adorar. O Brasil quer declarar que só tu és Senhor. Oh, Jesus! Jesus! Essa música ela é bem propícia, né, para o período de carnaval. A propósito, os senhores têm algum problema com ritmo, samba, Não, funk? absolutamente. O que importa é quem está cantando e a letra. O que os senhores acham disso? É carnaval o negócio ou é música? Mas a música o samba gospel, por exemplo. Né? Eu já discuti muito com colegas, pastores, sobre essa questão do ritmo, né? Eu acho que quando eu emito uma opinião, eu tenho que ter a minha mente aberta no seguinte sentido. Eu tenho a minha criação. Eu sou criado na Assembleia de Deus desde criança, né? Desde os 7 anos de idade. Então eu fui assim, condicionado, vamos dizer assim, eu fui criado com o louvor dos ritmos da harpa cristã. Naqueles ritmos da harpa é que eu me conecto na adoração. Mas eu não posso querer que os meus filhos, né, que a terceira geração que vem aí, tenha o mesmo condicionamento. E também essa questão de ritmo, a questão do regionalismo. Alguém quer condenar a música regional brasileira, por exemplo, entrando a questão da cultura, baião, o próprio samba, né?
o regionalismo alguém condena, não é verdade? Não, esse ritmo regional, a música tem que ser sacra. E sacra, para alguns, é aquele ritmo que está no inário da Assembleia de Deus, a harpa, em outras igrejas, o cantor cristão, etc. Né? Mas nessa harpa cristã, a gente encontra ritmos regionais americanos. Por exemplo, o country americano. Com certeza. E a gente canta o hino Achei um Bom Amigo no ritmo do banjo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador. E eu me lembro daquela música, ó, Susana, não chores por mim. Eu fui pro Alabama. Música country americana, que a gente canta e alguém canta, essa é a música sacra. Que eu estou pegando o ritmo country americano e não posso pegar o baião. Hoje, várias igrejas, círculo de oração, gostam muito do baião, não é verdade? O baião é associado ao pentecostal, não é não? E tem também a valsa, né? Porque tantos... o tango, a valsa, né? Tudo está dentro. Agora, tem que ver o que te conecta na adoração. Né? E saber que, assim... Tem alguns ritmos hoje que não me conectam na adoração. Isso aí, como o senhor falou. Mas eu O respeito. senhor tem sua forma de adorar, tem uns ritmos que o senhor sente uma facilidade maior para adorar a Deus e outros não. Mas eu não posso querer impor que o outro... Que o seu ritmo é o verdadeiro, o único, o resto né? é do diabo. É porque o senhor falou que tem gerações, é o eterno conflito de gerações, né? Pessoas de outras gerações, de repente uma geração até anterior à do senhor já é outro pensamento. Outro pensamento, outro conceito. E assim por diante. Então, a gente tem que abrir um pouco a mente nesse sentido. Muito. E nesse período de carnaval, principalmente. Eu quero fazer entrar agora num ponto mais polêmico, eu diria. Eu quero saber a opinião dos senhores sobre o posicionamento da igreja nos dias de carnaval. A nossa enquete foi a seguinte... o que o crente tem que fazer nos dias de carnaval? Nós demos 3 opções. Ir para um retiro espiritual, e aqui alguém pode dizer que o retiro espiritual seria descanso, mas não é hipótese nenhuma. A gente fica 4 dias acordado. Evangelizar no carnaval, ir para a rua evangelizar, ou viajar com a família, descansar, ficar em casa. Acho que são as 3 mais usadas, né? Não sei se teria nem outra. E queria saber a opinião de vocês então sobre isso. Já que assim, o carnaval está aí, é uma realidade... não está no nosso domínio ter ou não ter carnaval, vai acontecer, né? Mas o carnaval está aí. Na opinião de vocês, qual é o posicionamento da igreja? O que nós deveríamos, como igreja, fazer? Pastor João. Eu tive experiência já, em algum tempo lá no Nordeste, de estar em igrejas que focavam o retiro. Né? Depois fui para outra igreja, já no Norte, que adotou uma estratégia diferente, que era não sair para o retiro, no pensamento de que a cidade ali, a área urbana, está tomada pelo carnaval, por ações de espíritos malignos, e que você deixar ali é deixar a cidade à mercê de toda aquela situação, e que você poderia ficar na cidade para interceder e evangelizar. Eu acho que a gente não deveria também fechar a questão, porque dizer assim, não deve ir para o retiro. Eu acho que depende da estratégia de cada igreja, mas eu vejo com bons olhos o retiro espiritual como uma oportunidade de você concentrar ali a juventude, principalmente, para dias de oração, dias de dedicação a Deus. Mas eu também não discordo da evangelização. Mas a evangelização ela tem umas variantes aí. Tem evangelizar formando um bloco, formando uma escola de samba, pulando o carnaval. Eu participei de um projeto, de uma igreja com um projeto seguinte, que ela tinha congregações ao longo da passarela do samba. E ela adotou a seguinte estratégia, ela não formou bloco, ela não foi para a avenida pular. Mas ela adotou uma estratégia de assistência social, com enfermeiros, com profissionais da área social, para dar um suporte para aqueles que se excediam. E era uma forma de chegar, chamar junto, às vezes para dar um alimento, alguém com problema também de bebeu demais, passou mal, recebe uma assistência e aquele grupo se identifica. Nós somos da igreja e estamos aqui para lhe ajudar, Jesus lhe ama, e muitas vidas são transformadas. Muitos daquele suporte não voltam mais para a avenida, porque entendem que realmente estavam no caminho errado. Então eu acho que a gente tem que ter uma certa abertura e não condicionar tanto, né? De dizer que tem que ser assim. Não pode fazer retiro, ou então não, tem que ficar e tem que evangelizar, o outro já acha que só evangeliza se formar um bloco. A gente tem que ter uma igreja contextualizada. Mas é bem verdade que aqueles que optam por ficar na cidade e usar uma estratégia ali de realmente combater
a área espiritual, né? Que é contrária, e usar uma estratégia para resgatar vidas, eu acho muito positivo. Pastor João Paim. Eu tive uma experiência lá em Porto Alegre, que a igreja ficava, os jovens, né? Porque, né, Luciana, isso aí a gente deve agir mais como jovem, né? Principalmente até por questões jovem. de segurança, né? Entendeu? Mas então, tem uns mais velhos que também... fico. Mas a maioria... A maioria seria, assim, jovens, né? No caso, eles ficavam, uma turma ficava orando na igreja, enquanto o outro saiu para evangelizar, entendeu? Mas era um evangelismo, assim, era diferente, entendeu? Eles iam e quando achavam alguém caído, alguém que estava passando mal, eles conversavam, até levavam na igreja. A mesma situação do Luciano. Isso é bom para a igreja que está perto de um sistema de carnaval, né? Numa avenida que o carnaval passe ali. Às vezes pode ser até mal entendida pelos próprios participantes do carnaval, né? Entendeu? Corre-se o risco disso, mas eu creio que é válido. Qualquer ação que tu vai fazer, por exemplo, um retiro espiritual, é ótimo, sabe? A gente tem retiro na igreja aqui, em Jacarepaguá, tu sabe disso? E agora o pessoal vai pra lá, tu vai junto, eu acho, né? Não, esse ano eu vou só no domingo, eu vou falar no retiro. Vou estar com a Rayane, né? Um papo informal aqui, né? Entre amigos e tal. Então aí é o seguinte, a gente vai ter o retiro de carnaval. Lá eles vão orar, que eu sei que oram, buscam mais a Deus, né? Fazem atividades. Há até mesmo jovens que não têm uma oportunidade de pregar, lá eles têm, entendeu? De falar um para o outro. Quer dizer, é muito válido. Não é que eles estão se retirando da guerra, né? Eles estão se preparando para a guerra. Né, na verdade. Depende do ponto de vista, né? Claro. Cada igreja tem uma estratégia, né? É o que o senhor falou. Tem gente que acha que sair é largar a cidade na mão do diabo. Enquanto que tem essa visão se que for na questão da intercessão... da intercessão. Agora, você até ora mais tem um lá, detalhe, né? tem um detalhe, né? Quando o prefeito da cidade entrega a chave na mão do rei Momo, ele está entregando a cidade na mão do reino da bagunça, né? Entendeu? O que é a chave na Bíblia? Quando fala ali que aquilo que tu ligar na terra será ligado no céu, a chave tem simbolismo. E no mundo espiritual, aquilo ali ele está abrindo uma brecha para que tudo que é coisa que vem junto com o carnaval vai entrar naquela cidade. Por isso que existe morte, existe suicídio, pessoa fica grávida de quem não quer ficar, entendeu? Depois gera aborto. E assim vai. Aí a bagunça... É uma desgraça total. A bagunça vai só aumentando. Olha só, o Jarbas Abreu 7... está acompanhando a gente aí, está perguntando no Twitter. O que vocês pensam a respeito dos blocos, agora especificamente dos blocos gospel, que já se vêem em algumas cidades? A gente está discutindo geral, né? Sair e ficar. Mas e as igrejas que vão... Tem igrejas que já têm blocos oficiais registrados no município, como todos os outros blocos, eles têm o mesmo tempo e podem passar igualzinho na avenida, tá? Os blocos, na opinião dos senhores. Os blocos Não, isso não é só a igreja evangélica, né? Não, a igreja católica também. Tá atuando nessa área aí, né? A igreja católica... Eu vou dizer para você uma coisa. Eu vou dizer uma coisa posso discordar, vou abrir, não. Eu sou contra, entendeu? Bloco. Meu amigo, é a mesma coisa de que, por exemplo, tu gostava de tomar cerveja, gostava de beber, aí tu vai, não, eu vou tomar só um copinho de vinho, um copinho disso, daquilo outro. Não vai dar certo, cara. Sabe que se tu gostava de samba, se tu gostava do carnaval, tu gostava do negócio, aí tu vai lá cutucar o troço com vara curta, não, peraí. Tem coisa errada aí, né? Quer dizer, na verdade eles estão lá para também largar carne e tudo mais, e eu acho que... Não acha válido, saudável? Não acho válido, acho que não traz um bom testemunho, entendeu? Agora, estão fazendo, o pastor está aprovando, o problema é dele, entendeu? Tem um ano todo para evangelizar. Tem um ano todo para tu fazer evangelismo, pregar a palavra e ir buscar. Aí no carnaval, não, vamos fazer um bloco de carnaval aqui para nós sair pulando, tipo palhaço e... peraí. Eu acho que a gente tem que buscar, na sensibilidade do Espírito Santo, aquilo
que a gente pode ou não fazer. Eu sou de uma formação de uns anos atrás, muito rigorosa dentro da Assembleia de Deus. Passei um tempo aqui no Rio, na adolescência, depois eu fui para o Nordeste, entrei na Escola Assembleiana do Nordeste, que tem um rigor maior nessas questões. E quando eu via algumas estratégias de igreja contextualizada, porque é aí que você traz a questão da contextualização, de usar estratégias novas de evangelização, né? E quando eu via nos Estados Unidos, acontece muito isso, por exemplo, o clube de motoqueiros, né? Pessoal que usa Harley Davidson, que usa casaco de couro, cabelão e tal, e você vê grupos assim que se criam grupos para evangelização. Na área também de halterofilismo, grupos que formam pirâmide humana. Não sei se você chegou a ver isso nos Estados Unidos, acho que ainda é prática lá. Eu vi os surfistas de Cristo, grupo que gosta de surfar, eles montaram os surfistas de Cristo. Você tem N estratégias de procurar surfista, aquilo que está em evidência na cultura da sociedade. Isso. Mas aí você começa a ver essa questão cultural. Tem coisas culturais que você pode caminhar junto. E tem alguma... Porque a questão, quando você começa a pensar em cultura, a gente tem que pensar o seguinte: em nome da cultura, a gente pode fazer tudo? Ou há conflito entre alguns aspectos da cultura e os princípios da palavra de Deus? A gente sabe que o carnaval ele é tido como um movimento cultural do país, né? Principalmente aqui no Brasil, acho que mais forte do que em qualquer outro lugar do mundo. E sobre cultura, eu me lembro do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele entrou nesse conflito cultural com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja, a comunidade de Éfeso, melhor dizendo, era uma comunidade que tinha na cultura muita coisa que se opunha à palavra de Deus. Por exemplo, a prática das artes mágicas. Mas Paulo ele não foi assim contundente de pegar, por exemplo, os livros de magia do povo e destruir. Ele pregou a palavra. E ele pregou algo que conflitava com aquela cultura. E a palavra foi mais forte, e os próprios Efésios, segundo lá nós lemos em Atos, capítulo 19, versículo 19, os Efésios, os habitantes de Éfeso, que praticavam aquela arte, mas que era de magia, eles queimaram os seus livros em praça pública. Eles mesmos, com as próprias mãos, abandonaram aquela prática, né? Então, quando você entra nessa questão assim, é válido, né? Você, em nome da cultura, você entrar também para evangelizar, e essa é cultura. Eu acho que a gente tem que ver assim um pouco do limite. Eu também acompanho um pouco o pastor Paim, acho que pela formação um pouco mais antiga também, né, conservadora, a gente sente um pouco de... Pastor Paim riu. A gente sente um pouco assim de resistência, né? Agora, a gente precisava ver qual é o limite. Para mim o limite é a palavra de Deus. Qual é o limite? Luciana, vamos fazer aqui, por exemplo, vamos dizer que um dia nós tenhamos no Brasil um presidente crente, um evangélico. Cara, vai ser complicado. Ou um prefeito crente mesmo para entregar a chave para o rei Momo. Aí eu pergunto, será que ele vai entregar a chave? Ele vai mandar um assessor, vai mandar alguém. Ele mesmo não vai entregar. Eu acho que não. Eu acho que não, mas ele, por conta da... A gente caminha para isso. Por conta de quem elegeu ele é prefeito tanto de crente quanto de ímpio, e a cultura da cidade, ele vai mandar alguém entregar a chave, mas ele mesmo vai se abster dessas coisas. Eu acho que seria isso, A gente né? caminha para um ponto em que uma capital importante do Brasil vai ter um prefeito crente. Claro, né? eu creio nisso. Aí nós vamos ver o quê? Governador. Então, a situação que nós estamos é essa. Não... Agora, pastores, assim, se a gente não concorda com o carnaval, porque é uma coisa pecaminosa e diabólica, isso aí é um fato. Uma vez eu ouvi dizer, uma pessoa questionando, se vocês não concordam, por que usufruem do feriado? Se a igreja não concorda, por que não fica todo mundo aí trabalhando? Fala para o seu patrão, não, eu não concordo com o carnaval, vou trabalhar. Eu não concordo com o feriado da padroeira não sei de quê, vou trabalhar. A gente acaba usufruindo de um negócio que a gente discorda. Como isso não fica parecendo uma discrepância? O feriado, né, Luciana? O feriado, ele aí feriado abrange... é bom, né? O feriado abrange... Ele passa a ser lei, né? Não, passa a ser lei. Aí as instituições bancárias fecham, fica difícil para até... Para tudo, né? Cidade... Para tudo. E esse é um aspecto que às vezes, em que se critica um pouco no Brasil, que você tem muito feriado, você produz menos,
Você tem muito momento que para, né? Tem feriado e deixa de de produzir. Sebastião, Agora, o o que está estabelecido como lei, se as instituições param, fica meio difícil até você querer fazer algo diferente. Né? Como é que você vai trabalhar com as instituições fechadas, né? Só você, né? Em nome do Evangelho. Não dá. Ô, Jesus, misericórdia. O Jarbas Abreu 7 está falando aqui, coloquei lenha na fogueira. Mas é verdade, não é bom não, se referindo aos blocos. Uma questão que eu tenho sobre os blocos. Aí não valeria, no caso, os resultados? Não seria o caso de se avaliar os resultados? Um exemplo, né? Assim, porque eu não tenho experiência com bloco como de é que carnaval. esse bloco, qual é a estratégia do bloco? Isso aí, mas no final, quantos convertidos, quantas pessoas voltando para Jesus, quantas pessoas que se decidiram, quantas pessoas eles conseguiram alcançar? Lá na cidade onde eu morava, Belfor Roxo, tem algumas igrejas que também fazem umas estratégias lá. E na igreja de um conhecido, eles colocam uma tenda no carnaval, no centro da cidade de Belfor Roxo, onde acontece a bagunça lá, eles colocam uma tenda branca e uma placa grande na entrada assim, tenda do Pai das Luzes. E aí o pessoal entra lá achando que vai tomar um passe, que vai, né, banho de arruda, alguma coisa, Pai das Luzes, né? E quando entra lá é o povo da Assembleia de Deus, orando, expulsando capeta, e o povo sai de lá com Bíblia, orando, aceitando Jesus. Mas não é um bloco, né, pô? Não, mas está ali no centro do carnaval, uma estratégia, todo mundo de branco, mas aqui tenda do Pai das Luzes. O pessoal faz som mesmo. Pega o surdo, pega o negócio e sai o bloco dando pau, todo mete, mundo é igualzinho, tocando, igualzinho, cantando marchinha, mas com letra evangélica. Então. Na opinião do senhor, então, esquece. Bloco... Eu acho assim, que se eu fosse, vamos me colocar na época em que eu era do mundo e frequentava os bailes de carnaval. Cara, eu tinha horror a crente. Sério? Se aparecesse um crente na minha frente de carnaval, eu chutava, cara. Atirava pedra, fazia qualquer coisa. Entendeu? Eu não ia dar bola para ele nunca. Entendeu? Então eu acho que para mim não valia. O carnavalesco, ele não quer saber de negócio de crente na hora lá que ele está pulando o carnaval. Ele quer se divertir, quer pular, quer extravasar, mesmo que depois, lá pelas 4 da manhã, chega aquele vazio, pô, fiz tudo isso aí, mas eu continuo querendo alguma coisa que eu não tenho. Era o que eu tinha na minha vida. Entendeu? Eu passava a noite no carnaval, tirava a camisa assim, torcia, caía um monte de suor, de tanto que a gente pulava, entendeu? E bebia uísque e cerveja e coisa, e aquilo tudo chegava numa hora em que você caía por si e, cara, mas eu pulei, fiz festa, eu saí, fiz aquilo outro, mas ainda continuo com aquele vazio, entendeu? Então, é a situação. Na época, eu não ia aceitar a palavra de um pastor, de alguém que ia chegar em mim, eu não ia aceitar. Eu ia receber numa boa. Eu não sou mal educado, né? Nunca fui. Não ia receber numa boa. Agora, na verdade, eu não estava nem aí para ele. Entendeu? Então eu acho que quem aproveita mais o carnaval desses blocos aí é os próprios crentes que na verdade, eles querem pular mesmo e botar fogo. Tá querendo só um pretexto para sair na rua. Cara, eles querem fazer festa. Ai, Jesus dos crentes. Mas não é, pastor Lucena. Essa é pastor Lucena, vamos ver o senhor fazer um bloco de carnaval sair aí do Rio de Janeiro. O que vão achar? Essa é a opinião do pastor João. É a nossa formação. Agora a gente sabe que existem igrejas sérias aí, né? Pastores que têm se destacado na evangelização no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro nós temos exemplos, né, Davi? Tem. Não, tem, igreja, igreja da Zona Sul, lá do Marco Antônio Peixoto faz. Lá em Vila Velha, a igreja Fora Missão do Rio Praia também. da Costa, várias igrejas. Fora do Rio, em todo o Brasil, algumas igrejas a igreja do adotam Cara essa de técnica. Leão, lá do Projeto Vida Nova, eles fazem. Inclusive, ano passado nós trouxemos aqui o pessoal do bloco, eles tocaram Agora aqui eu fico no seguinte posicionamento. Eu, quando procuro uma igreja para me congregar, eu procuro me situar numa igreja que aquela estratégia se encaixa nos meus princípios. Então, se eu quisesse participar de uma igreja que tivesse o bloco, eu sairia da igreja que eu estou hoje, claro, né, e iria me congregar lá naquela igreja. Então, do bloco? Se eu quisesse, se fosse o meu estilo de evangelizar. Eu já participei de igrejas que, como eu disse, o estilo dela era ir para a avenida, não no bloco, mas ficar ali na área ali evangelizando, né?
Já tem aqueles que acham que essa estratégia melhor seria de participar lá com um bloco. Mas eu penso que esse bloco ele não desfila junto com os outros blocos, né? Ele faz um trajeto lá no bairro, eu acho que é assim, né? Os blocos das igrejas? Esse bloco não, das é no igrejas. mesmo lugar. No mesmo lugar. Passa o bloco lá. Passa o primeiro bloco, depois Sovaco passa o de segundo. Cristo, depois vem o da igreja, depois vem o Bola Preta e é no Vai meio. junto, né? É. Só que enquanto eles estão passando, eles vão cantando hino, vão cantando umas marchinhas lá com a letra evangélica, entregando folheto, dando cambalhota e assim por diante. Gente, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa aqui sobre carnaval, que é um tema interessante. Você vê, nós estamos aqui com pastores, homens de Deus, que têm experiência na palavra, no dia a dia da igreja, na vivência com gente, com ovelha, com novos convertidos, com crente antigo, e enfim, e você vê que são opiniões que às vezes, né, divergem, convergem, porque são pessoas diferentes. Claro, todos buscando o entendimento da palavra de Deus. Eu queria pedir a vocês que deixassem uma mensagem aí para quem nos assiste. De repente o cara está em casa aí assistindo a gente. Ah, é? Vamos fazer Que isso? Elas vão entrar para desfilar, né? Não falando que as esposas vão entrar para desfilar no bloco. Vamos fazer um bloco aqui. E aí, eu queria que vocês deixassem uma mensagem. Às vezes o cara está em casa lá na dúvida. Vou, não vou, vou lá pro carnaval esse ano, vou curtir, não estou indo pro retiro. Está em dúvida o cidadão em casa, às vezes cada um deixasse uma palavrinha aí para quem nos assiste. Começando pelo pastor João. O mais importante é que Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, né? E hoje nós temos o que perto da vinda de Jesus. E quando Jesus falava sempre da sua vinda, e parece que hoje as igrejas elas não estão mais assim preocupadas em falar sobre a vinda de Cristo, né? A gente sabe que isso é um acontecimento mundial que vai acontecer, e esse acontecimento ele vai arrebatar a igreja, né? E a Bíblia diz que aqueles que estão preparados vão subir, né? A igreja, ela é independente de nome, independente de marca, independente de bloco de carnaval. A igreja é uma só, Davi. É verdade. E eu creio que na igreja existem pessoas boas e pessoas más. Isso é que separa a igreja. E o mundo, porque no mundo existem pessoas boas e pessoas más. Existem pessoas que faltam só aceitar Jesus, entendeu? E que vêm converger junto à igreja. Agora, a pessoa que está em dúvida sobre o que vai fazer no carnaval, ela deve procurar o seu pastor e conversar com ele, entendeu? Precisa de uma orientação profunda, de um gabinete, porque ele não aceitou Jesus ainda. Quem aceita Jesus na vida, ele tem uma transformação. Ele sai da luz, ele sai das trevas para a luz. Ele começa a pensar uma coisa, o Paulo diz assim, olha, aquilo que para mim era lucro, agora passou a ser prejuízo. Quer dizer que eu gostava de carnaval, mas agora aquele carnaval que eu gostava já é prejuízo para mim, entendeu? Mesmo que eu gastasse mais lá, mas é prejuízo. Então é essa visão que nós temos que ter como pastor de igreja, que nós somos aqui, nós temos que avisar para o povo, olha, a palavra de Deus fala uma coisa, ela nos guia para isso, né? Então o mundo está indo para o buraco, não quer dizer que a igreja tem que ir para o buraco junto com o mundo, entendeu? A igreja precisa tomar uma posição, e a posição da igreja é Cristo, o alvo é Cristo. A igreja não é um clube social, a igreja não é um lugar de reunião, não, a igreja ela é comprada com o sangue de Jesus. E é esse sangue que nós somos lavados. Quer dizer, você que está em dúvida, pense nisso, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pastor Carlos. Eu me lembrei aqui do que nós lemos em Hebreus, no capítulo 12, tem coisas que a gente às vezes quer conceituar. Isso é errado? É certo? É pecado? Não é pecado? A gente tem que ter uma cautela. E como eu disse em outro momento, aquele que está em comunhão com Deus, ele lê a palavra e frequenta uma igreja, ele passa a ter uma sensibilidade. Essa é a verdade, né? Porque às vezes a gente fica buscando na razão só. Tem a razão, tem o conhecimento da palavra e tem o sentimento.
E aquele que tem comunhão com Deus, ele sente quando está no lugar errado, fazendo a coisa errada, né? Quando ele tem um conhecimento da palavra. E existem coisas que não são pecado, mas podem se constituir num embaraço, numa coisa que pode levar ao pecado. E foi o que disse o apóstolo, escrevendo aos Hebreus. Ele diz aqui no capítulo 12, versículo 1, o escritor aos Hebreus diz: portanto, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Esse Jesus que a gente sabe que também ele foi criticado em algum momento porque ele comeu com os pecadores. E alguém dizia, como ele pode estar lá com os pecadores? Se eu não vim para os que são bons, os que estão bons. Eu vim para os que estão doentes. Né? Então Jesus deixou lições de um evangelho de impacto, de estar junto com o pecador. Né? Mas ele também estabeleceu limites de não concordância com o pecado. E essa palavra aqui nos dá uma diretriz. Existem situações que a gente pode dizer assim, não, eu vou para tal lugar, eu vou fazer tal coisa, que isso não é errado. Mas dali pode ser um passo para ir mais além. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. Se você está em dúvidas e tudo, você, em comunhão com Deus e com a palavra e na igreja, você entra nessa sintonia de você saber o que realmente você deve ou não fazer. Está aqui, a palavra de Deus, ela é um farol para a gente. Busque na palavra, busque na igreja e você vai ter essa definição do que você tem que fazer num momento como esse. Isso aí, você fica orientado, né, em comunhão com a palavra, em comunhão com Deus, em comunhão com a sua igreja, em comunhão com o seu pastor, em comunhão com seus amigos. Antes da gente encerrar, pastor João Paim, os contatos, se alguém queira entrar em contato com o senhor, pedir uma oração, ler alguma coisa que o senhor escreve, o que o senhor vai deixar? Nós temos aí? Um blogzinho aí, né? Um blogzinho. Falazinho, mas blogão. Blog do João Paim, @blogspot.com, tá? E ali tem um comentário até sobre o carnaval, quando colocamos lá. Ah, né? E tá bem legal. Blog do João Paim? Blog do João Paim, @blogspot.com. Tinha 200 mil visitas, agora deve ter muito mais que eu com esse anúncio de vocês. Deus está vendo. Né? E eu acho que é isso aí. Pelo blog tem tudo lá, né? Lá o pessoal acha. Acha meu telefone, acha tudo lá. Maravilha. Pastor Carlos, quer deixar algum contato aí, caso alguém queira procurar o senhor, mandar um e-mail, ligar? É uma maneira prática, né? O Twitter está aí, né? É uma maneira de você, se quiser deixar alguma mensagem. Carlos de Lucena, no Twitter. E nós estamos também juntos ali na igreja em Jacarepaguá, na rua André Rocha, 890. Estamos ali nos cultos, como estivemos hoje de manhã e vamos estar à noite. E alguém também querendo diretamente nos contactar ali, nós estamos prontos para alguma orientação, oração, intercessão. Estamos ali de coração aberto. Então, pela mídia social, tem aí o Twitter. E pessoalmente nós estamos ali em Jacarepaguá, na Assembleia de Deus. Pastor Paim, estamos juntos também como você, Davi, pastor Davi. O meu Twitter é @João Paim. É só isso. PR João Paim. @PR João Paim. E o da igreja lá, né? E o da igreja, o site da igreja. IADJ.org. Claro, tem que IADJ.org. levantar a bandeira. Senão né? o chefe vai nos Senão corta a cabeça dele. Fala que foi de Verdade Gospel, não divulgou. IADJ.org. Eu quero agradecer o pastor João Paim por ter vindo aí, nos concedido essa entrevista. Aí ele tá... Tá chegando mensagem aí, viu? Ele tá aqui, mas tá de olho no Twitter aqui, ó, no Facebook. Tá chegando mensagem. O tablet tá funcionando. Mas, João Paim, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, que foi muito bom. Maravilha. Pastor Carlos, muito obrigado. Também agradeço. Espero que a gente tenha contribuído aí para orientar e acrescentar a fé de muitos por aí. Com toda certeza. Você que perdeu aí, pegou a nossa conversa aqui pelo meio, a partir de amanhã já o programa já vai estar disponível no portal Verdade Gospel. Você entra lá na Web TV e fácil você consegue assistir a nossa conversa aqui, as opiniões. Foi muito, muito produtivo esse encontro, né?
Eu acho que foi. Eu tenho certeza absoluta, ele está rindo assim. Eu tenho certeza absoluta. O povo é que vai dizer, né? Foi muito bom. Você que está em dúvida aí se vai para o carnaval ou não, ó, não vá para o carnaval. Que é hora de orar pela água? Como é? Agora nós vamos pegar, tem um momento especial. Um momento especial da água. A gente já está bebendo água desde o início. Pega aí, vou pegar água aqui. É um momento especial. E você pega o seu copo com água e beba. E mata a sede, né? Muito quente no Brasil. O Rio de Janeiro está quente hoje. Faça igual a gente, beba, hidrata Brasil, porque nós estamos precisando de água, tá bom? Gente, obrigado pela sua companhia, sua audiência. Semana que vem, domingo de carnaval, mas nós estaremos aqui com um programa todo especial para você. Não perde não, senão nós vamos fazer uma matéria especial lá no meio do bloco com o pastor João Paim. Semana que vem nós vamos estar aqui, permitindo o Senhor. Fica com Deus, até semana que vem. Ai, Deus.